Capítulo 5. Portanto, uma vez que fomos justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele tivemos acesso na fé, e esta graça na qual nos encontramos firmemente e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas ainda, gloriamo-nos também das tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência a firmeza e a firmeza a esperança. Ora, a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. De facto, quando ainda éramos fracos é que Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa boa, talvez alguém se atreva a morrer. Mas é assim que Deus demonstra o seu amor para conosco. Quando ainda éramos pecadores é que Cristo morreu por nós. E agora que fomos justificados pelo seu sangue, com muito mais razão havemos de ser salvos da ira por meio dele. Se de facto, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho, com muito mais razão, uma vez reconciliados, havemos de ser salvos pela sua vida. Mais ainda, também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem agora recebemos a reconciliação. Por isso, tal como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte atingiu todos os homens, uma vez que todos pecaram. De facto, antes da lei já existia o pecado no mundo, mas o pecado não é tido em conta quando não há lei. Apesar disso, desde Adão até Moisés reinou a morte, mesmo sobre aqueles que não tinham pecado por uma transgressão idêntica à de Adão, que é figura daquele que havia de vir. Com efeito, o que se passa com o dom gratuito não é mesmo que se passa com a falta. Se pela falta de um só todos morreram, com muito mais razão a graça de Deus, aquela graça oferecida por meio de um só homem, Jesus Cristo, foi a todos concedida em abundância. E também com o dom não acontece o mesmo que acontece com as consequências do pecado de um só. Com efeito, o julgamento, que a partir de um só teve como resultado a condenação, enquanto que o dom gratuito, que partiu de muitas faltas, teve como resultado a justificação. De facto, se pela falta de um só e por meio de um só reinou a morte, com muito mais razão, por meio de um só, Jesus Cristo, hão de reinar na vida aqueles que recebem em abundância a graça e o dom da justiça. Portanto, como pela falta de um só meio a condenação para todos os homens, assim também pela obra de justiça de um só veio para todos os homens a justificação que dá vida. De facto, tal como pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só todos se hão de tornar justos. A lei interveio para aumentar a falta, mas onde aumentou o pecado, superabundou a graça. E deste modo, tal como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reina pela justiça até a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor.